Fala aí galera, eu sou o T e essa é pra você que tem aquela sua rola sem capuz. Sim, porque meus amigos, eu estou aqui pra poder comentar um pouquinho sobre a rodada de nacionais que tiveram no último fim de semana. Afinal de contas entramos num novo formato, o formato de SEAC, Cyberstorm Access, e tiveram alguns nacionais pelo redor do mundo, certo? E na segunda-feira, dia 8, rolou o nacional, dia 8 eu acho, deixa eu até confirmar aqui de novo. Foi exatamente dia 8 desse mês, já de maio, rolou o Nacional de Israel. E esse é um nacional peculiar, porque se você gosta de meta, esse torneio não é pra você. É um torneio muito rogue e a gente vai comentar um pouquinho dos resultados que tiveram nesse nacional. E cola comigo porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, tá? Um recadinho muito rápido pra galera que tá acompanhando comigo aqui, ó. Tá vendo o chat aqui do lado? Eu tô gravando isso em live. E pra você que tá em live, você vai tomar um ad na cara, porque a gente vai falar dos nossos amigos e parceiros da TX Network. Sim, acesse txnetwork.com.br pra poder comprar essas cartinhas e montar o seu deck, porque a diversão nos conecta, certo? E se você acessar o site da TX Network pra poder comprar essas cartas e usar o meu cupom T05, você ganha 5% de desconto da sua compra dentro do site. Tá bom? Então, dá tempo de você jogar o Nacional, não sei na verdade, mas enfim, se você quiser comprar essas cartas pra poder desperdiçar o seu tempo jogando Yu-Gi-Oh!, que é uma coisa que eu não recomendo, mas se você quiser, você faça dentro do site da TX Network usando o meu cupom para ganhar 5% de desconto. Se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto, tá usando 10% de desconto, certo? Então acesse txnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela estou na Yu-Gi-Oh! Pro Deck e espero que o chat não esteja ofendendo ninguém aí. Mas a gente vai poder acompanhar o torneio do Nacional de Israel, que rolou no dia 8. Como vocês podem ver aqui, tem um compiladão, né, dos torneios que aconteceram. Ontem, eu tô gravando isso no mesmo dia, mas ontem, pra você que tá vendo em vídeo, eu comentei sobre o Nacional da Irlanda, que teve 206 players e apesar de não ter tido o Caixeira como campeão, eu acho que a performance do torneio foi relativamente aceitável dentro do que a gente imagina pro formato atual. Mas o Nacional de Israel, que é um nacional menor, né, quase metade ali, um pouco mais da metade de jogadores, ele teve 124 players. E aí que a coisa começa a ficar um pouco engraçada, porque nesse nacional você teve, como ele tem apenas 124 pessoas disputando, o cut foi para top 8, e dentro desse top 8 você aumenta muito mais a variância. Quem lembra no Nacional do Brasil, porque começou a ter isso de ter cut para top maior no Nacional do ano passado, porque antes do Nacional do ano passado você teve apenas o Nacional de 2019, né, que foi pré-pandemia. Em 2020 não teve Nacional, 2021 também não, e ano passado, 2022, teve o Nacional, que teve cut pra top 32, porque teve 460 e tantos jogadores e tal, foi uma quantidade alta de jogadores. E aí sim, eles tiveram a pachorra finalmente de colocar cut pra top 32, mas antes nos nossos nacionais, eu não sei quanto que batia, eu não sei se batia 300 pessoas, eu acho que não batia, e aí era cut pra top 8, tá ligado? Esse cut pra top 8 é muito difícil, porque você vai jogar um número lá de rodadas, 7, 8 rodadas, e você, x2 não topa, você não topa sendo x2, você não pode ter resultados negativos, você pode perder no máximo uma partida e você ainda bolha, tá ligado? Muito provavelmente. Então é muito complexo e você aumenta muito questão de variância, você não consegue ser recompensado pela tua consistência no torneio, o que é muito chato. Mas enfim, é só um choro meu aqui, mas esse é o cut do top do Nacional de Israel. Então o campeão do torneio foi um Despia. Despia não, né? Branda de Despia pra esse pessoal. Branda de Despia ganhou o torneio, seguido por... Isso aqui é relativamente esperado, né? Mas não tão esperado assim, porque o Despia não é o melhor deck do formato e ele tem um monte de fraquezas e deficiências, mas ele foi o campeão. A gente coloca o Despia no score de decks competitivos, né? Seguido por... Tá mostrando Orcush, mas na verdade é um Super Heavy Samurai que usa uma engine de Orcush. Não é um Orcush com Super Heavy, tá ligado? É um Super Heavy com Orcush. Eles estão sendo sensacionalistas aqui, mas é um Super Heavy com engine de Orcush, o que é, no mínimo, estranho. Eu não consigo ver conexão de engine. A gente vai tentar ver. O top 4 foi completado por um Dragon Link, né? Que aí
cabe você, se quer chamar ou não Dragon Link de Dragon Link, porque geralmente é muitos bichos e menos Rockets, como a gente conhecia o deck. Então tem gente que tá se recusando a chamar o Dragon Link de Dragon Link, tá querendo chamar de Bicho Turbo, tá ligado? Vai tomar no cu, os bichos são dragão, mano, mas enfim. E aí, fechando o cut pro top 4, teve um Traptrix. Finalmente, o Raichu pagou a dívida dele e o Traptrix topou algum torneio decente, né? Então ele foi top 4 no Nacional de Israel. Pra você ver, essa galera tá sem a proteção na cabeça, não é só no pau não. Parece que aqui em cima também. Mano, o Traptrix fez top 4. Traptrix fez top 4. Show de bola. Completando o top 8 você tem Drytron, Super Heavy Samurai, Mathmac e um Kashira. Finalmente algum nível de normalidade, com exceção do Drytron, né? Que pelo amor de Deus. Mas esse foi o top 8 do Nacional de Israel. Muito freestyle e aleatório, mas tudo bem. Como eu disse lá no meu vídeo, todo nacional tem particularidades, né? Todo país tem uma questão diferente de gostos por decks, com uma questão de querer investir ou não. A galera ter mais propensão para jogar de um jeito, a galera quer investir mais nos decks novos ou não. Então tudo muda como vai ser o metacall para aquele torneio. De nacional para nacional muda, o formato não é estático. Beleza, a gente vai acompanhar a decklist do grande campeão do torneio, que é esse aqui. O cara usando o incrível deck de Branded Despair. E o pau do Marchero fica duro nessa hora, mano. Puta que pariu. Esse Despair, como vocês podem ver, ele tem 44 cartas no deck. Não usa engine de Bichel maximizada, continua sendo a engine de Bichel diminuta mesmo, né? Ele tá usando uma Queen e 2 Cartesias, aumentaram aqui o númerozinho de Cartesia, né, no deck. 3 Dual Buys, 3 Albais, olha aí, em 44 cartas, né? Então, né, o Albais é uma carta boa, acho que rola usar um Tree Off se você usar mais de 40 cartas. 3 Alubes, um Treasury e um do Libitum, com a exceção do ratio aqui de Albais e Cartesia, nada de muito novo aqui, com o Albion, Kit, Mercúrio, Saroni, Lubellion e o Nightmare One-Off de cada um, também relativamente standard, né? Se a gente passa para as cartas de engine de Branded, você tem 3 da Fusion, 3 do Open, 1 Lost e 1 Red, e 3 Fusion Deployment com Expulsion de main deck e a Retribution também, né? Já que ele tá usando o Nightmare de main deck, ou seja, relativamente standard. Agora, ele se propôs a usar algumas hand traps, né? Então, como estamos no formato de hand trap, no formato de Super Heavy, de Kashira e tal, o cara se preparou de acordo e meteu Draw e Lock de main deck, Ash, 2-off e Ogre 2-off. O Ogre é uma merda contra o Kashira. Não é uma merda, vai, tem spoilers pra você dar, mas geralmente não é a carta que você quer ter. Tanto que no formato anterior ninguém usava Ogre, né? Se o cara der Shifter, que é algo que vai ser comum nesse formato, você nem pode dar Ogre, por exemplo. Então, mas quando você pensa em ter Perilous, por exemplo, e você pensa que vai ter, por exemplo, Super Heavy, o Ogre é uma carta decente. Eu não gosto do Ogre de main deck, tá? Mas ele resolveu colocar. O Ogre, com certeza, tem um impacto maior, porque ele destrói cartas, né, contra alguns decks, do que Handtrap mais de 1 para 1. Então, se eu pego um deck, por exemplo, como um Dragon Link da vida, eu acho que o Ogre tem até mais valor, porque ele pega os campos, do que, por exemplo, um Warner, talvez, tá ligado? Não sei, não pensei muito a respeito. Mas ele tá usando isso de Handtrap, pra dizer que usou. E aí ele tá usando 2 Super Poly pra completar as stacks dele, né? E 3 Crossout Designator. Os Crossouts aqui, né, eles pegam Handtraps que são populares no formato, como o Draw e o Ash. O Ogre, foda-se, mas enfim, né? Ele tá usando o Crossout, mas o principal motivo, obviamente, deve estar no side deck dele, né? Ah, não tá não. Ele não tá usando de barra, olha só. Ele não tá usando de barra no side deck. Que engraçado. Não tá usando, ele tá usando Dark Huller. Então, no ruim dá pra você dar crossout no próprio Dark Huller, tá ligado? Nibiru, ok? E quem sabe você consegue dar até Nibiru, tá ligado? E aí ele põe aqui, ó, os Magna e os Druid Worm de side deck. Interessante. O Masquerade, que não tem espaço pra ser usado no main deck, já que ele tá usando 2 Lubellion por causa do Kashira, ele meteu o Masquerade no side deck pra ganhar um tempo, porque ele é safado, tá ligado? Então, é um crossout estranho que eu tô vendo aqui, sinceramente. Eu não tô vendo muito fruto nesse crossout. Pra pegar o draw, é tão impactante assim o draw contra o Despair? Me parece ser, mas não me parece ser tão assim a ponto de eu ficar desesperado pra usar o crossout por causa do de barra, por exemplo. Tudo bem que o de barra diminui nesse formato, ninguém vai usar tanto de barra assim porque o Despair não é tão visado, mas ainda assim é um ponto, né? Próximo deck que a gente tem aqui é o vice-campeão, e esse deck é estranho. É o Super Heavy Samurai Orkush, é o deck que eu mais estava curioso pra ver qual é desse deck, tá ligado? Mas esse é o deck do nosso herói, com 41 cartas. Usa muitas hand traps também, né? A gente já consegue ver de cara que ele usa 3 Ash, 3 Ogres de main deck. Deve ter algum metacall com muito Super Heavy pra eles terem colocado o Ogre de main deck. Talvez com muito Pearl eles esperavam algo assim. Quem sabe, né? Porque o Despair também usou os Ogre de main deck. Esse cara também. Então, 3 Ash, 3 Ogres, 3 Gamas,
3 draws, só aí já são 12 hand traps. Slot para hand trap, que é essas 3 aqui, ele tá usando a Curicara. Então ele tá usando 3 Curicaras no deck dele ainda, né? O que seriam slots para 15 hand traps plus driver. Então essas são as hand traps que todo Super Heavy usa, tá? Agora, seguindo o bonde de Super Heavy Samurai, tem alguns pontos estranhos, né? Então, por exemplo, ele tá usando 3 do Piercer, 3 do Akaush, 3 do Bike e até aqui Standard, e ele usa só um do Agon, tá ligado? Que é também a Starter. Por quê? Porque o Agon, ele é Starter normal summon. O Bike não é, porque o Bike pega o Akaush é Special, que pega o Soul Piercers, que pode ser normal summon ou não, depende. Se você já tiver a Bike no cemitério, você pode dar direto o Scarecrow, descartar o Piercer que você buscou com o efeito do Benkei, invocar de volta o Piercer do cemitério e linkar depois disso, e tá tudo bem. Por quê? Porque o normal summon do deck parece ser o Gilso, né? O nosso pedreiro favorito, o Mech Knight Gilso, e aí ele é máquina ele não é máquina de terra, ele é máquina dark, né? Mas eu não tô conseguindo ver onde tá a sinergia, né, de você chegar neles. O que o Clifford faz? Adicione o nível 5 maior máquina do deck pra tua mão. Você consegue pegar a Nightmare, e a Nightmare joga quem? Estranho. Não tô vendo como que você conecta a engine separada de Super Heavy com Orcush. Vocês conseguem ver alguma coisa? Ele tá tentando dar IB Lock. Não é necessariamente isso não, né? Os Orcush ajudam em quem te dar Lock? Por que tem que ter Orcush pra dar Ibli Lock? Eu tô vendo que tem a Ibli aqui, tá ligado? Mas por que precisa do Orcush pra isso? Enfim, não conseguimos encontrar explicações, mas tá aí. É um normal summon que te dá mais camadas de jogada. Uma coisa que essas cartas fazem, e é impossível negar, é que elas te ajudam a jogar melhor pra cima de Draw e pra cima de Ogre. Porque você tem uma engine secundária. É claro, pra isso você tem que comprar ela. É um pouco estranho, mas eu imagino que se funciona, o teto deve ser um pouquinho maior do que o teto do outro deck. Ou não, na verdade não, o teto do Super Heavy Samurai já é muito bom. Então, sei lá, é um pouco estranho mesmo. Ele sacrificou algumas coisas, né, como por exemplo, a quantidade de Wagon e a quantidade de Peacemakers. Isso aqui eu acho que faz muita diferença pro deck. Ele não tá usando o Ancient Gear com a Box, o que eu acho que não tem problema nenhum. No extra deck dele, como ele usa Orcush, ele não tá usando o Merrymaker com Sargas, que busca o Regulus, então o Regulus tem que vir com o Clifford obrigatoriamente, tá ligado? Ele não tá usando o Infinite Track, que dá draw 2 cartas, o que eu acho que não é o fim do mundo não, mas são coisas a se pensar, tá ligado? Então, o Kaiju continua aqui no deck dele pra pegar com o Clifford, né? Mas enfim. Beleza, então, continuando o extra deck do nosso herói, ver se a gente consegue decifrar esse mistério, né? O maluco tem aqui o Super Heavy Samurai Synchro, beleza? Barone, Crystal Wing, Standard. Ele não tem o Synchro outro do Savage, mas tudo bem. Um Zeus só apenas, tá? Então Caixeira tira esses Zeus aqui, é um pouco chato. Dinguiço, esse Dinguiço é feito por cima da Galateia, né? Então não tem jeito. O Bagushka, plano B pra quando você toma draw, além da jogada de Orcush, que é plano B pra tomar draw também, tá? O Gigante, que pra poder chegar na Ibili, que ele tá usando de main deck aqui de maneira sorrateira. A Goddess, pra você conseguir fazer um spam e lidar com cartas como o Purley, por exemplo, cartas inafetadas, ou Noia, desses tipo aí, né? O Chaos Angel Dragon Link também é. Galateia, Clidinius, ele tá usando a Beat Cop pra você transformar 2 bichos genéricos em um nível 2, em um Link 2 pra poder virar gigante, tá ligado? Então é um cara malandro. IP, Linguribo e o Scarecrow. Side deck do nosso herói, triozinho de bicho, né? De Crow, pra poder respeitar ali os Dash, o Smith Mac. Jinzu é uma máquina de nível 5 ou maior, então ele é buscável pelo Clifford Genius e pendulável para poder jogar contra alguns decks, como o próprio Labyrinth, por exemplo. Tá usando Retaliate sim, porque ele respeita o deck de Purley. Tá usando o Garura, que eu acho um pouco estranho, esse ratio aqui de uso de Garura com Eccentric. Ele só tá usando coisas diferentes aqui, pêndulos, tá ligado? Mas não é buscável, porque nem Beyond the Pêndulo ele usa. Então, eu não sei. Eu achei um pouco mix feeling aqui, mas beleza, ele precisa de um Mystical. E não tem Mystical nesse deck porque ele não pode usar Spell. Então ele resolveu usar o Garura, né? O Mythical Beast Garura, que dá Mystical. E o Eccentric também. Além disso, ele tá usando o Epsilon, que nega... O que o Epsilon nega? Ativa uma Trap. Ele tá usando o Epsilon, mas não tem Lambda no deck dele, tá ligado? Que estranho. Ele quer comprar e dar o Lambda em quem? Que Trap que é ativada que tem um impacto tão alto assim, enquanto você não controla monstros? É um pouco estranho. E aí ele tá usando esse cachorro aqui, ó. Magical Hound. Se esse card tá na tua mão ou cemitério, você pode escolher um Face Up Spell Trap onde controla, retorne-a pra mão. E se fizer, Special Summon essa carta. Caralho, que carta estranha. Ele é uma máquina de terra. Mas não tem Ancient Gearbox pra buscar ele, hein. Que bicho estranho. E aí ele tá usando o 5 de Super Heavy aqui no side deck, porque ele dá dano e ganhando tempo, né. Enfim, esse é o deck do segundo colocado de Orcutão da Massa. O que vocês acharam do Orcutão?
Se essa Babel for pro Grave, ele faz o L bonito. Eu duvido que a Babel vá pro cemitério, Thales, durante o turno dele, tá ligado? E a Babel tem um efeito que no outro turno, a não ser que o turno que ela vai pro cemitério, você descarta uma carta e pega ela pra mão. Então é safe, você tira ela do cemitério fácil. Agora a gente vai pro Bicho Dragon Link, um dos decks do top 4, tá? E aqui tá o deck do Dragon Link do nosso herói, que é um Bicho Turbo Let's Fucking Go. Bom, então ele tá usando a melhor carta do Dragon Link atualmente, que é o Magna Hut, né? Então, por exemplo, esse deck aqui, ele é muito bom contra o deck de Mathmech. A matchup é muito cagada, apesar de que ele usa até um número pequeno de bicho, tá ligado? Ele só usa 6 bichos, hand trap, é claro, né? Mas indo segundo contra esse deck aqui, o cara, ele não faz muita coisa, e mesmo assim você toma no cu, né? Porque o Magna pega bicho na end phase, yara, tem Lobelium e tal, então é complicado. Mas enfim, então ele tá usando 3 do Magna, com o Saroni, com o Druid Worms, com o Baldrake, 3 Lobelium, um dos melhores Dragon Links também que tem no deck, né? Collapse Serpent, Wave Burst, deck standard, né? 3 Safers, 2 Tracer, 1 Recharger, 2 Black Metal pra 1 Red ND, Knock, e ele não tá usando Halter. Ele não tá usando Halter. Olha que doideira, clã. Ele não usa Absol Halter. Será que trocaram o Knock pelo Halter? Parece que isso aqui era pra ser um Halter, não parece não? Que doideira, velho. Tá usando Noctovision, mas não tá usando Halter. Loucura, viu? Como é que você busca o Tracer, então? Não busca, né? Eu acho que você compra o Tracer. Estranho. Joga ele pro cemitério, sei lá. Eu tô achando que tá um pouco estranho essa decklist, hein? Enfim, continuando a decklist do nosso herói, ele tá usando de hand trap apenas os Gamas e os Draw. Se você considera o bicho hand trap, beleza, mas não são hand trap geralmente. Contra o Super Heavy não é hand trap, contra o Kashira não é hand trap, contra o Pearl não é hand trap, então é bem estranho esse ratio de hand trap que ele tá usando, tá? Não é esse o deck comum de Dragon Link que existe não, inclusive todos os resultados desse torneio são inexplicáveis, mas tudo bem, é um meta próprio, né? É um universo separado, a gente não pode jogar o metagame deles baseado no metagame que vai ser o metagame do Yu-Gi-Oh! Do mundo real. Isso aqui é um metagame de Israel. Bom, Boot Sector, 3 Quick Launch, Ravine, Call Space, Dark Huller de main deck, podia ser 3 traps a mais, mas ele não escolheu usar, ele queria usar o Dark Huller com o Rebranded e o Branded Beast. Enfim, tá um pouco estranho essa decklist, esse deck ainda é muito Dragon Link, e é isso que acontece quando você usa muito Dragon Link no deck, tá? Eu acho que os bichos são bem seguros. Bem seguros. Então, eu não sei se vale a pena você jogar com um deck tão Dragon Link assim. Talvez você precise usar apenas Halter pra Ravine, 2 Tracer e o pá dele, né, que é o Recharger. Você vai usar aí o Leve com o Safer, porque o Safer consegue chegar no Leve ou no Tracer ou nos dragãozinhos pequenos e só. Você não vai usar o Red ND, você não vai usar Black Metal, não vai usar... Você vai usar o Halter, né, e tal. E esses espaços viram mais hand traps. Então em 42 cartas você deve conseguir encaixar 12 hand traps aí com tranquilidade, tá? E eu acho que isso é o deck de Dragon Link atualmente. Um deck de Bicho Turbo. E aí nas matchups em que você tem Light e Dark no cemitério do oponente... Esse número de hand trap vai lá pra cima. E aí você pode tirar a hand trap e usar os bichos como hand traps. O que eu acho incrível. Essa potencial versatilidade dependendo do formato. Então, mas enfim. Ele tá usando o Chaos Angel, né, de carta nova aqui, ó. Chaos Angel tá no Rush Deck do nosso herói. Um Synchro que não usa Tanner como material. Ótimo, obrigado Konami. Dispater, Barone e Savage são os Synchro. E tá aí, ó, pra quem disse que não é Dragon Link, só tem Link, Dragon Link no Rush Deck do cara. Striker, Peach, Triple Burst, 2 Seal, a Rita Preta... a IP e o Unicórnio que não são dragões, nem o Access Code, mas o Borreland e o Romulus são. Então é um Dragon Link com certeza. Side deck nosso herói com Ash Nibiru para completar a hand trap que ele vai colocar no main deck, caso ele precise tirar Dark Huller e tal. Caso seja uma matchup que demande uma resposta rápida. O terceiro, o sétimo bicho tá aqui no side deck do nosso herói. 2 TTT, 3 Ciclone e Skill Drain. O Skill Drain comba maravilhosamente bem com os bichos, tá? Maravilhosamente bem com os bichos, porque você joga de Dragon Ruler, tá ligado? Dragon Ruler bicho, e você invoca os bichos grandes e sai batendo no cara, simplesmente. E o cara não pode ativar efeito. Então o combo Skill Drain com os bichos é muito forte, tá? É muito zoado. Mas enfim. Em Israel você não precisa montar uma lista boa, você tem Deus ao seu lado. Ah, perfeito, Ritual Master, é isso aí mesmo. Mais uma decklist top 4, Traptrix Furion. Tá? Esse é o deck do nosso herói. Essa abordagem de deck já foi vista no formato anterior, antes desse formato aqui, tá? Não é tão novidade assim, mas é novidade para algumas pessoas. Em que consiste essa decklist? Você vai usar a engine de Traptrix normal, como você sempre usa, né? Com 3 da Mirmilho, 3 da Mentes, 3 da Pudica, show de bola, 2 da Dioneia e 2 da Arachnocampa e fechou aí, acabou. Você vai usar o Trap Hole, que você vai usar então a Rolteia, pra Nibiru o Gravedigger, né, por causa de
Kashira no formato e tal, então o Nibiru é uma carta popular. E ele tá usando muita Trap Hole pro meu gosto, né? Ele tá usando o Time Space, o Floodgate, o Nightmare e a Bottomless. É muita Trap Hole pro meu gosto. É um deck bem estranho. Um de cada campo, né? O Discolossum e o Garden, com 2 Prosperity, uma dessa planta, né? A Generate the Boss. Você tem aqui o Parallel Exceed, a Lily e o Regulus. Qual é a pira aqui? Bom, basicamente o deck de Trap Tricks é um deck de monstro de nível 4, né? E você consegue fazer 2 Exceeds 4, um do lado do outro ali, né? Geralmente você vai querer fazer a Rafleza primeiro, e com algum Extender você consegue fazer um Exceed do lado. Esse Exceed do lado que você vai fazer vai ser o Merrymaker, o Springer Merrymaker, e por cima dele vira o Gigantic Sargas. Esse Sargas busca um Furion quando ele é invocado. Então você vai poder dar o efeito, buscar um Furion card. Você pode pegar o Discolossum pega a Lily vai poder pegar o Regulus, e a Lily se invoca equipando uma planta do cemitério. Então tem alguns Trap Tricks aqui que são plantas que você pode equipar de volta na Lily, e a Lily pega o Regulus, tá ligado? Então, faz sentido, tá? Faz sentido. Problema desse deck? Problemão. Não tem Hand Trap nessa bosta, tá ligado? Não tem Hand Trap. Tem Impermanence aqui, o Evelyn, Cartagon Second, e é só isso. Só isso. Muita fé, torcer pra fazer o Merrymaker, o Sargas bater, fazer Zeus, levar alguma coisa, e é isso. Deck bem estranho, mas essa interação com o Trap Tricks, usando o Furion, fazendo o Merrymaker e o Sargas pra chegar nos Furions no deck e potencialmente virar Zeus se você estiver indo segundo, é interessante, tá? Além de você ter a engine também do Rika, né? Porque você consegue juntar 2 nível 4 e fazer a Strina. A Strina pega qualquer planta do cemitério pra mão. Você pode escolher alguma planta, pegar de volta pra mão. E se você tributa a Strina, ela vira o... como é o nome desse bicho aqui? O Hyperiton, que é uma negação de bicho, tá ligado? Então, tem coisas interessantes nesse deck, mas de novo, nada a nível muito competitivo não. A ponto de ser top 4 de um nacional, mas ele foi. Enfim, side deck do nosso herói, finalmente Hand Trap, né? Draw, mas para por aí, porque ele prefere usar Rapsfed, Cyclone, Dark Hullet, o Judge e One Spell Fragrance. Esse é o deck do incrível Trap Tricks Furion, tá? A gente chega no cut pro top 8, né? Nesse top 8, o primeiro deck que a gente vai falar é o Drytron. É o momento que Ritual Master vai à loucura. Teve um momento do Mark se masturbar em frente à TV enquanto assiste o vídeo com o campeão de Desper. Agora é o momento do Ritual Master tirar a mão do pão que ele tá comendo e botar... enfim, mano, foda-se. E aí ele assiste esse Drytron aqui, fazendo top 8 no Nacional de Israel. Onde o Drytron dele é standard do standard, nem tanto na verdade, né? Porque ele usa o Perfection junto com o Downf Herald. Então eu tenho um vídeo no meu canal falando de Drytron e eu mostro esse Drytron com o Chaos Max. Só que era formato passado, onde você tinha um formato muito baseado em Board Breakers. E aí você tem a chance de ganhar desses Board Breakers que todo mundo usava fazendo o Chaos Max. Faz sentido, tá? Faz sentido. Agora, no formato atual, com um montão de Hand Trap, não faz sentido não. É bem ruim, inclusive. E por causa de Math Max e Despers, os bichos estão crescendo no formato. E uso o Dragon Link também. Então os bichos são muito bons contra os Drytron, sem falar em draws que você toma e é desesperador. Então é um deck preocupante de se usar, tá ligado? Muito preocupante de se usar. Mas ainda assim ele fez top 8 nesse torneio aqui, né? 3 Alpha, 3 Zeta, 3 Gama, perdão, 2 Delta. E aí ainda tem o Draconides de Drytron para se usar, unido a 2 Fafnir, 3 Cyber Emergence, 3 Nova e 1 apenas da spell do Meteonis Drytron. Essa é a engine do nosso herói. Unido aos rituais, obviamente 3 Benten para uma Natasha, o Perfection, além do Chaos Max. Não tem tantas fadas assim, né? Mas, enfim, ele tem o One-Off de Diviner, porque o Diviner não é starter, não é para poder buscar o Benten e tal, é para Benten buscar o Diviner. Olha a loucura e a diferença que é. Até porque você tem 3... um Preparation of Height só. Um só Preparation of Height. Parece que ritual na mão não é o que nosso herói quer. E geralmente essa Benten pega o Shouju, porque o Shouju consegue buscar uma spell e um monstro, né? E isso ajuda muito no combo. Um Orange, porque, né? Orange. E aí você tem ainda espaço para tech. Olha o incrível espaço para tech. 2 Dark Hullet, 1 TTT Fake para 2 TTT True, 3 Kurikara. Esse é o espaço de tech que o nosso herói escolheu usar. Muito bom. Total sentido, tá bem coerente com o que é o formato atual. Esse é o Drytron que fez top 8 no Nacional de Israel. Que é interessante, né? Ver um deck aí que no top geralmente topando. 2 Zeus, 2 Fafnir, por causa do nosso herói, né? O Kashira, Downer de Fuku, Bia,
NTs, Arclight, anima, não faça os teus monstros embaixo desta monstration do oponente, nunca faça o teu monstro lá, tá? Porque a qualquer momento pode entrar um anima e você não vai ficar animado. Você tem aqui a IP, o Dynamodo, né, que é a estrela do show para dar FTK, Access Code, e no extra deck nosso herói só bomba, tiro, porrada e bomba, porque você tem Lava Fucking Golem, 3 draw, um Lancer, porque é buscável e contra o Caixeira é bom. Você tem esse Drytron que interage com Spell Traps, né? Então, ok, medo contra Spell Traps tá aí pra você tentar fazer alguma coisa contra esse tipo de deck. Raps Feather, o segundo TTT Fake, e esse TTT Fake consegue buscar o Raps Feather Storm. Por quê? Porque você consegue fazer 2 monstros, nível 1 vira um Exceed 1. Esse Exceed 1 que você faz é o Fuco. O Fuco é o Winged Beast. O Fuco não morre. E quando você tem o Fuco e você tem um TTT Fake tomando Hand Trap, pode ser Draw, por exemplo, basta fazer o Fuco. Se você tiver alguma forma de follow-up, 2 Drytron, por exemplo, né? Você fez 2 Drytron, tomou Draw, não conseguiu buscar, beleza, fez o Fuco, deu o TTT Fake, bum, toma. Não vai olhar a mão do cara, não adianta. Você vai pegar o TTT Fake e setar o Feather Storm. Pronto. De repente, você tem um Winged Beast com Feather Storm pulando o turno do cara, e você tem follow-up para poder chinelar no oponente na volta. A ideia é essa. Além do de Barrier e o Evelyn, que é as cartas que ele busca com TTT Fake, que ele só usa 2. Um de main deck e um no side. Mas mesmo assim, ele tem tanta confiança que ele usa isso aqui em 42 cartas, né? E aí a Floodgate Master contra alguns decks que usam monstro de nível alto, né? Enfim, esse é o deck do nosso herói. Próximo deck, mais um Super Heavy Samurai, mas na verdade, dessa vez pelo menos não é um Super Heavy com Orcush, né? É um Super Heavy que faz mais sentido. 3 do Agon, 3 do Piercer, 3 do Akaush, 1 Scales, 3 Bike, 2 do Benkei, 1 do Soul Gaia, 1 só do Peacemaker. O Peacemaker eu quero aumentar a quantidade de Peacemaker e tal, eu gosto dele. É um bicho muito bom, é um dos melhores push que você tem, então é um pouco complicado usar só um Peacemaker pra buscar. Porque se você toma draw, você não busca Peacemaker, então é melhor comprar ele, né? Então, enfim, Spy, Caixa, né? Porque ele usa o Balista aqui no extra deck do nosso herói. E o Thunderer, né? Que é o Infinite Track. Além disso, de main deck ele já tá usando o Spell Canceller. Olha aí, Spell Canceller. Eu não sei se pra esse meta a galera não tava esperando um meta com muita Hand Traps, e aí por isso esse tipo de abordagem era esperada, né? De Board Breaker, com Despa, com enfim, esse tipo de coisa. E o Spell Canceller faz sentido nesse meta, né? Faz sentido ter Spell Canceller no side, porque tem alguns decks que mesclam Hand Traps com Board Breakers, e o Dark Huller, por exemplo, os TTTs são cartas muito usadas no formato, então o Spell Canceller faz muito sentido. Eu não sei se de main deck, mas de side com certeza o Spell Canceller faz. Ele já usou de main deck e foda-se. É uma carta bem opressiva e roubada. E ela é buscável, obviamente, pelo Klee, né? Porque ela é uma máquina de nível 5 ou maior. Então é buscável e pendulável, né? O que é ótimo. Enfim, Kaiju e aí de resto é Hand Trap, né? Ashe, Vader, Morner, Gamma, Ogre, Draw e Nibiru do jeito que a gente gosta. Esse deck faz sentido. Apesar de eu não gostar muito desse Spell Canceller de main deck e não gostar de ter só um Soul Piercer. Eu acho que eu colocaria isso aqui de side deck, colocaria pelo menos o segundo Soul Piercer, tá? Peacemaker, perdão. Segundo Peacemaker aqui. Fora isso, eu acho que tá um deck aceitável e é o deck que mais faz sentido até agora. Mas também é o mais standard, né? No Waste Deck do nosso herói também não tem nada de muito diferente, a não ser esse Saryuja. Esse Saryuja, inclusive, que pode invocar o Spell Canceller, né? Dependendo da decklist, você vai ver Cyberstain, o que também faz muito sentido, tá? Porque você faz o Gigante X, e o Gigante X pega uma máquina de invocar atualmente, então você pega o Cyberstain, e aí você precisa invocar ele da mão, ou pendulando, ou fazendo o Saryuja invocando o Cyberstain da mão, e o Cyberstain vai pagar 5.000 de vida para poder fazer o Nature Exterior. Então, muito, muito saudável, né? Scarecrow, Balista que era uma carta de 10 reais e passou a custar 200 reais do dia pra noite, né? Muito obrigado, mercado brasileiro. Eu cliquei no Balista, por quê? Seguindo, Lambda. Esse Lambda é interessante, tá? É interessante ter Lambda no deck dele, porque ele tem Gamma no main deck. Ele não bane Psyche na end pra buscar um outro Psyche, mas mesmo assim é interessante ter esse Lambda nas mãos que você tem o Gamma. Você pode fazer lá o Lambda e às vezes se você tá fudido, você pode fazer o Lambda e nem ter Gamma, só pra blefar, porque o cara vai achar que você tem Gamma, aí ele vai tentar jogar torto, tá ligado? É um mind game interessante. E aí de resto as cartas de Super Heavy, né? Bagushka, Zeus, apenas, de que ele tá usando, Barone, o Stardust, o Super Heavy e o Savage. De extra deck o nosso herói comum de monstro, né? Usa o Kurikara com 3 bichos apenas, mais um desse bicho que interage com Spell Traps, né? Um Draw, porque ele tem 2 no main deck, então ele soma o terceiro, Denko Seca, Eccentric pra deck de back row e 2 Gameciel apenas, né? 2 Gameciel com 3 Kurikara, né? Pra você tentar pegar o Super Heavy, o Kashira e o Purrely, o que eu acho justo. 5 alvos para poder tirar esse tipo de carta. É um deck equilibrado, finalmente um deck que faz sentido aqui nesse torneio, tá? Continuando então a saga do top 8, temos aqui o deck de Mathmech. Não é um Mathmech com Spirit, não é um Mathmech com Firewall, não é um Mathmech que tem impacto de Siak. É só um Mathmech, tá? Com 41 cartas,
sendo ela, porque tem um driver, né, provavelmente por causa disso, sendo elas 3 do circular, 3 diametric, subtraction, 1 só do addition, e aí ele tem 2 sigmas, né, esses são os mathmatic, parallel exceed, seguido por Cynet Mining, small world, um equation e um fatório, ou seja, standard do standard, hand traps, que também é standard no deck, né, gamma, ash, draw e impermanence. Isso aqui é o obrigatório de você ter no teu deck o pack de hand trap no formato atual, a depender do deck, obviamente. Dependendo do deck, não vale a pena usar draw, não. Não vale tanto a pena, né? Por causa do bagusca. Você toma bagusca, tá? Esse é o ponto passivo. Você vai tomar bagusca. Agora, se você tiver forma de jogar pra cima do bagusca, o draw é muito bom. Enfim, isso é standard. Aí você tem o Effect Veiler. O Effect Veiler, pra poder somar 14 hand traps, ao invés de usar mais hand traps, ele optou por usar um TTT de main deck e 2 Book of Eclipse. Olha só, ele tem o resquício do formato passado e ainda tem o Kaiju para poder buscar com Small World. Muito espaço para tech no deck, né? Muito espaço para tech. E o aproveitamento dele, ele quis mesclar um pouquinho. Ele quis usar o Eclipse no deck. Eu não acho que é muito bom ter esse Eclipse não, tá? Mas enfim, o nosso herói quis usar e essa é a decklist do Mathmech. Não tem muito para acrescentar porque é um Mathmech Standard, né? Mas enfim, é isso. O extra deck do nosso herói também Standard, só que ele usa 2 Laplace, né? Graças a Deus. Você faz um Laplace no combo, faz outro com o Fatório. Tem também o Kashira, né? E tal, então... Ômega por causa do Gama, 2 Access Code por causa do Kashira, um só do Transcode, Hit Soul, blá 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 blá, beleza. Extra deck, ó o respeito aqui, ó, contra Mirrormatch e contra Despia. 2 Magna, 2 Druid Worm, uma Denko Seca, por quê? Denko Seca é buscável pro Small World. Dependendo da situação, você pode meter um Small World, mostrar um Draw, mostrar um Veil e pegar uma Denko Seca, e aí você consegue baixar a Denko Seca e locar a Spell Trap do oponente. A depender do deck, isso faz sentido. E aí você consegue sair invocando os teus bichos por special, né? Addition, Subtraction, Circular. Você tem que ter o Circular para poder fazer isso. Mas se você tem, o Small World virado em Seca faz total sentido de side deck, tá? O terceiro Eclipse, 3 Ciclone, Feather Storm, Raps Feather, né? College, de side deck, o College, estranho. Como é o nome dessa carta? A Pointer, Red Lotus e 3 Anti-Spell. De novo, o Anti-Spell faz sentido nesse formato, tá? É uma carta que eu acho que vai ser bem comum da gente ver. Mathmech é tão resiliente que mesmo tomando todas as hand trap do Yu-Gi-Oh!, inclusive Bicho pega posições boas em campeonatos. O Bicho é pouco, né? Então, o Mathmech ele tá numa posição relativamente favorável, né? E na verdade um pouco desesperadora também. Porque eu acho muito difícil você ver um Mathmech ganhando o torneio, tá ligado? Muito difícil mesmo. Mas ao mesmo tempo ele nunca é relevante o suficiente a ponto de fazer com que você seja obrigado a usar 7, 8 bichos no deck, tá ligado? Nunca, nunca, nunca. Ele é muito resiliente para as hand trapzinhas de 1 para 1, tá ligado? Ele é muito bom nesse tipo de formato. O que prejudica o Mathmech é só os bichos, tá ligado? Se não fosse os bichos, o Mathmech daria muito bem nesse formato, muito bem mesmo. Por fim, o deck que é o inimigo das views dentro do top 8 é o Kashira. E ele fez top 8 aí, né, no último lugar, graças a Deus, no torneio. Kashira também não tem muito a acrescentar, né? Esse é o decklist do Kashira. Basicamente, realmente não tenho que acrescentar. 12 hand traps, 3 prosperities e 2 desires com 2 TTT. E esse é o deck do nosso herói. Gostei, tá? Achei interessante. Desesperado por consistência, mas o Kashira é isso mesmo. Ele tá usando esse Pearl aqui, olha só que estranho. Ele é um rank 7, gente. Caralho, ele tá usando esse Exceed aqui, de Pearl. O X-Pearl Happiness. Durante sua main phase, você pode taxar uma tela dessa carta e se fizer, né, os efeitos de todo o face up que você controla atualmente até o fim desse turno. Seu oponente não pode ativar cartas em resposta se você tem um nível 1 Pearl como material. Quando um ataque é declarado envolvendo o monstro com 5 ou mais materiais, inflige 1.500 de dano ao oponente. Basicamente, ele é um monstro que você vai fazer no Kashira, detachar, dar efeito e negar efeito de todos os monstros que o oponente controla. Como que esse bicho nunca foi usado no Kashira antes? Interessante, né? Nunca tinha visto ele sendo usado, mas ele está sendo usado aqui no Kashira, ó. Ok, maneiro, maneiro. Fora isso, Draw, Belly, Kaiju preto, porque é nível 7, né? Assim como com Mongoose e tal, mas enfim. Dark Huller, TTT Fake, Raps Feather, Appointer e Judge. Dá pra ver que o formato é bem corrido com relação a ganhar quando você tem um Appointer, cara. Toda vez que tem um Appointer, dá pra ver que o formato tem um nível de corrida contra o tempo pra ganhar rápido, que é sinistro, porque é realmente muito rápido. O Appointer é uma carta muito bosta e que a galera usa e que é bom, né? Mas enfim. Eu acho que eu não vou nem fazer despedida do vídeo. Pra quem tá em live, fica aí que a gente vai continuar, tá? Mas pra quem tá em vídeo, é basicamente isso, clã. Esse é o reporte do Nacional de Israel. Então, valeu, falou, até mais.